que aparece aqui? Como é que eu não tô vendo aqui? Agora vai aparecer aqui também. Bora o pessoal entrar na live. Tá aparecendo aqui. Às vezes dá um boom, mas dá uma... Não, tá no 3G ainda mesmo. Aí, ó. Ei, vê se vai dar. Aí muitos telespectadores. No estilo. Agora meu pastor Estigo Farrá, benção de Deus. Enquanto o pessoal vai chegando aí, daqui a pouco entrar com uma palavra. Deixando seu comentário aí. Hoje a gente está dando início, 21 dias de propósito Daniel, oração, jejum, 21 dias direto. Creio que Deus tem decreto, tem vitória, tem resposta, amém? Para nossas vidas. Bora Micael, Davi, Alai. Um pouco difícil porque a câmera tá filmando, a outra que eu tô aqui vendo vocês tem um delay grande. Vai mandando aí, compartilhando com seu amigo, seu irmão em Cristo, seu parente. Ele entrar na live aí, ouvir uma palavra da parte de Deus. E já para dar início a gente vai estar orando, amém? Orando e apresentando essa live, apresentando a sua vida. Que já Deus possa abençoar. Não deixa de mandar para alguém, não deixa de comentar, amém, irmãos? Nosso vídeo subir aí, alcançar outras pessoas. Depois eu vou estar postando ele, salvando e postando lá no YouTube. Dá pra ouvir bem aí, gente? Dá pra ouvir legal? Botei no comentário aí que eu não sei como tá a minha voz aí pra vocês. Ora, meu pastor, Jonathan Gabriel, benção de Deus. E o som, bota aí o som. Dá pra ouvir o fundo, dá pra ouvir minha voz. Também com desse aqui de R$400. Mais um cabo adaptado lá no celular, se não tiver bom som, hein? Só a mesa mesmo de som. Nosso amigo, discípulo, ovelha, filho amado, André Solzier aí, ó, semeou a nossa vida, justamente para esse propósito, tá levando a palavra do Senhor ao seu coração,
Você, amigo, você, ovelha do MIAC, outros que vão nos ouvir, independente da sua religião, né? Eu creio que Deus tem uma palavra ao teu coração. Eu vou fazer uma oração para nós estarmos dando início. Creio que outras pessoas vão entrar. Depois você vai compartilhar. Nós vamos estar compartilhando. Eu creio que Deus irá falar conosco nessa noite. Amém? Quero orar por você. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, te apresento, Pai, cada ouvinte, cada telespectador da tua palavra, cada homem, mulher, jovem, Senhor, que vai entrar na live, que depois vai ver, Pai, através das mídias sociais, seja no Facebook, no YouTube, no Instagram, lá no TikTok, Pai, onde nós vamos fazer cortes, estar colocando nossas outras páginas, Pai, que tu possa estar abençoando o maior número, Senhor, de pessoas possível. Eu te peço obrigado por essa oportunidade, por este momento, Senhor, na tua presença, que tu possa, meu Deus, abençoar os nossos ouvintes de uma forma notória, que o nosso coração, a nossa mente possa estar voltados para ouvir a tua voz e a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Como eu disse, nós estamos iniciando hoje uma live e também um propósito de 21 dias da oração e o jejum de Daniel. E para você que está nos ouvindo, hoje eu quero falar sobre justamente isso. Eu falei na oração agora há pouco sobre consagrar, se separar para Deus, né? Infelizmente, nesses últimos dias que nós temos visto, pessoas não têm mais buscado ao Senhor como antigamente, não têm mais se consagrado ao Senhor. Consagrar quer dizer separar. Não tem tirado um momento com o Senhor, um momento de busca individual. Jesus mesmo disse para nós, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E muitos irmãos têm esquecido desse princípio, dessa palavra que o Senhor nos deixou. Nós temos tempo para tudo, tempo para fazer tantas coisas e muitas das vezes esquecemos do principal, que é estarmos na presença de Jesus. Através de jejuns, de oração, de consagração, de separação, de tirarmos um tempo com o Senhor. E nessa noite eu quero falar algumas situações para você que ainda se separa, para você que ainda se consagra ao Senhor. E a primeira delas é que quem se consagra deseja as coisas de Deus. Como assim, pastor? Muitos de nós, quando nós estamos afastados das coisas de Deus, muitas das vezes nós deixamos de querer estar na presença dele, de querer estar em uma célula, de querer estar em um culto, de querer estar na programação da sua igreja. Muitas das vezes esquecemos o lugar do secreto, o nosso quarto, onde muitas das vezes nós chorávamos, nós estávamos na presença de Jesus e nós vamos esquecendo, irmão, disso. Nós vamos deixando de lado esse princípio. Mas nós que estamos ainda nessa visão de ainda se separar, de se consagrar, de buscar o Senhor, a primeira coisa que nós aprendemos é que nós almejamos, nós desejamos as coisas de Deus. Nós desejamos meditar na sua palavra, nós desejamos estar em uma oração, nós almejamos estar diante dele, nós almejamos jejuar, nós almejamos orar porque nós queremos mais dele. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer dele. Então esse é o primeiro princípio que eu trago ao nosso aprendizado nessa noite. Você que está se consagrando, você que tem se separado para Deus, você vai querer mais as coisas de Deus. Prova para mim, pastor. A Bíblia diz que Daniel está juntamente com várias pessoas, vieram outras pessoas juntamente com ele da sua nação. Todos vão estar diante da mesa do rei, vão comer das iguarias do rei, mas a Bíblia diz que Daniel e os seus 3 amigos vão se separar, se consagrar. Não somente uma vez, mas nós vemos algumas vezes ele fazendo isso. A primeira, ele passa 10 dias sem se alimentar das iguarias do rei. Depois Daniel vai passar 21 dias em oração, em jejum, em busca da presença de Deus. E uma coisa interessante é que Daniel, através desses propósitos, dessa separação, ele orava 3 vezes por dia para buscar a face de Deus. Então, primeiro, nós aprendemos que quem se consagra, quem se separa para Deus,
deseja mais as coisas de Deus, quer estar mais próximos do Senhor. Segundo, quando nós nos consagramos, quando nós nos separamos para o Senhor, sabe o que acontece na nossa vida? Nós vencemos a tentação. Quantas pessoas que eu conheço, que infelizmente o diabo veio com os pratos, o diabo veio com propostas e caíram. Pessoas que infelizmente permitiram seu casamento se acabar. Muitas pessoas permitiram seu ministério se acabar por causa de um prato, por causa da tentação. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 que Jesus está se consagrando a Deus. Ele está separado no deserto, orando e jejuando. A tentação vem, mas Jesus vence, porque ele está se consagrando para Deus. Ele está buscando mais a face do Senhor. Então, quem se consagra ao Senhor, vence as tentações. A Bíblia diz para mim e para você que Jesus está no deserto. O próprio diabo vai tentá-lo. O diabo vem em todas as formas possíveis tentar deturpar aquilo que Cristo viria a fazer. Ele vem tentar tomar, através da palavra, subterfúgios para fazer com que Jesus viesse falhar, errar. Mas Jesus vence porque ele está se consagrando. Então muitos irmãos que caíram, que infelizmente fracassam em sua vida, em seu casamento, em seu ministério, em alguma área da sua vida, é porque deixaram de se consagrar ao Senhor, deixaram de buscar o Senhor. Muitas coisas são importantes, mas infelizmente Jesus deixou de ser o centro da sua vida. Pastor Gabriel, uma benção. Terceiro, irmão, quem se consagra, ele tem mais fé. Quando nós buscamos verdadeiramente ao Senhor, quando nos consagramos, quando nós estamos no lugar, ali como o Salmo 91 diz, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Quando nós estamos nesse momento de consagração, nós temos fé para vencer as barreiras, nós temos fé para prosseguir mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, irmão. Tem gente que muitas das vezes uma coisa que nós olhamos que é simples, tira a sua fé, tira a sua paz, tira muitas das vezes o foco da presença de Jesus. Lembra dos discípulos? A Bíblia diz que Jesus está com eles no barco. Em Marcos, capítulo 4, verso 35. Eles estão ali diante de uma tempestade, mas Jesus está no barco. E eles esquecem que Jesus está no barco, eles se atemorizam, eles têm medo. Por quê? Porque quando nós não estamos nos consagrando ao Senhor, nos separando a Ele, muitas das vezes a nossa fé, ela baixa, ela é minguada, as tempestades vêm, e infelizmente nós cedemos à tribulação, à dificuldade, à tempestade. Quinto, ou quarto, quem se consagra, quem se separa para Deus, tem o poder ou o dom da parte de Deus de revelações. Como assim, pastor? O texto mesmo que nós estamos inseridos nesses 21 dias vai falar sobre a história de um homem chamado Daniel. A Bíblia diz que quando Daniel se separa, Daniel se consagra com seus amigos, a Bíblia diz que Deus vai descer sobre ele conhecimento, sabedoria do alto, ao ponto dele discernir as visões e até mesmo os sonhos, irmãos. Talvez você está com dificuldade, pastor, eu tenho muitos sonhos, eu não consigo discernir. Outro dia, alguém mandou um sonho para mim, e eu disse, meu Deus, eu não estou ainda nem com essa unção de Daniel, de José, de revelações, irmão. Infelizmente eu não sei o que isso está dizendo. Então, através desse propósito que Daniel fez, através desse propósito que o MIAC está fazendo, os irmãos dos ministérios, os líderes, os obreiros, os pastores, eu creio que Deus irá abrir o nosso conhecimento, a nossa mente, e vai nos trazer visões, revelações da parte de Deus. Aleluia, Ele vai mostrar coisas como a sua palavra mesmo de Daniel 2:22. Aleluia, que Deus revela o profundo, o oculto e o escondido, e com Ele mora a luz. Então até aquilo que está em trevas, Deus vai clarear a nossa mente e mostrar para que o nome dEle venha a ser
glorificado. Comenta aí, irmão, comenta aí, eu quero ver você comentando, você curtindo, envia esse link para alguém. Estamos aí a primeira vez fazendo essa live, né, criando coragem. Eu sou um cara tímido aí, medroso, mas depois que eu li Apocalipse, irmão, quando diz que os covardes, os tímidos não herdarão o reino do céu, então eu tenho que meter a cara, tenho que fazer, tenho que falar. Paulo mesmo disse em Coríntios: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Muitas das vezes nós podemos não sair para a rua, temos que sair, mas muitas das vezes nós não estamos saindo para a rua, nós não estamos alcançando outras pessoas, mas muitas das vezes por causa da nossa própria estupidez. Por quê? Porque nós temos as mídias sociais, as redes sociais, irmão. Um vídeo alcança milhares de pessoas. Eu acho engraçado um vídeo que eu postei no meu Instagram. Esse vídeo bateu 80 mil visualizações, um vídeo curto, um vídeo pequeno, engraçado. E eu fico me perguntando, e se fosse uma mensagem, uma palavra, está alcançando 80 mil pessoas. 80 mil pessoas talvez eu não consiga no redor da minha casa, no bairro onde eu moro, mas as mídias sociais, homem de Deus e mulher de Deus, estão aí para que o evangelho seja anunciado, para que a graça de Deus seja pregada em nome de Jesus. E você que está em consagração, está em propósito com o Senhor, em separação a Deus. Quinto, Deus nos dá poder para expelir demônios. Agora há pouco na oração eu estava falando a respeito disso, irmãos. Eu fico triste que infelizmente existe alguns líderes, algumas pessoas que nunca expulsaram um demônio na vida, nunca viram um demônio na vida. Tem uns que se tornaram céticos, não oram mais, não jejuam mais, porque dizem que é coisa do Antigo Testamento, dizem que Jesus já pagou todo o preço na cruz. Eu fico me perguntando, meu Deus, Paulo, mesmo depois de Jesus morrer, ressuscitar e subir aos céus, a Bíblia diz que Paulo, os apóstolos e os outros que vieram sucessivamente depois dele jejuaram, oravam, buscavam ao Senhor. Então eu me pergunto o que Jesus disse na sua palavra, nos evangelhos, que ele disse: quando vocês orarem, quando vocês jejuarem. Essa palavra está no imperativo, ele está esperando que eu e você jejuemos, que eu e você oremos, que eu e você nos separemos, nos consagremos mais a ele, irmão, para que nós possamos ter autoridade para expelir os demônios. Eu tenho visto e observado nesses anos de ministério que infelizmente, hoje eu até brinco e falo sobre isso, que nós temos visto muitas pessoas na igreja que você sabe que ela está possessa de demônios, mas nós não vemos mais o poder de Deus muitas das vezes, e as pessoas caírem endemoniadas, serem libertas para o nome do Senhor ser glorificado, porque está faltando, irmão, da nossa parte separação, consagração ao Senhor, jejuns, irmão. Vamos retomar os jejuns, as orações, como os profetas do Antigo Testamento, os profetas menores diziam que os sacerdotes, os líderes deviam usar pano de saco, rasgar o seu coração diante do Senhor, abrir um jejum, aleluia, nacional, um jejum diante da sua igreja, toda a liderança buscando ao Senhor, irmão, para que o poder de Deus venha cair sobre a igreja, cair sobre um bairro, cair sobre uma comunidade, demônios serem expelidos, pessoas serem curadas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Jesus não mudou, Deus ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Infelizmente, quem mudou fomos nós deixamos de buscar ao Senhor. Sexto, quem se consagra, quem busca ao Senhor, se torna um vaso de honra para ser usado por Deus. Paulo disse em Timóteo, irmão, que há vasos para honra e vasos para desonra. Vaso para desonra é quem não se consagra, não se separa, não busca, não lê a palavra, não medita, aleluia, na lei do Senhor, não quer uma intimidade com o Senhor. Adivinha? Ele vai ser um vaso de desonra dentro da casa de Deus. É alguém que um dia está caído, outro dia está de pé. Um dia está caído, outro dia está de pé. Aleluia, hoje ele está bem, amanhã ele está mal. Hoje ele peca, amanhã ele não peca. Por quê? Porque não tem separação, não tem consagração mais ao Senhor.
Todas as outras coisas são mais importantes do que a presença de Deus. Infelizmente tem muitos vasos de desonra, mas Deus nessa geração ainda vai levantar vasos para a honra. A palavra do Senhor diz para mim e para você, Paulo falando para Timóteo: procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, irmãos. Quantas pessoas eu conheço que não meditam na palavra, não conhecem a palavra? Vou dizer algo pesado, mas eu conheço pregadores que estão por aí que nunca leram a Bíblia toda uma única vez. Nunca leram de Gênesis a Apocalipse, irmãos. Por quê? Porque aprenderam um pouco da palavra, leem um pouquinho aqui e começam a falar coisas da palavra e ministram e pregam. E muitas das vezes não sai do texto, o contexto, o que está falando, por que o autor quis dizer aquilo, irmão. Porque nunca, aleluia, meditou na palavra toda. O salmista vai dizer que nós devemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Josué, Deus vai dizer através de Josué que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para que nós possamos ir bem e nós prosperarmos em tudo aquilo que nós fazermos. Então nessa noite Deus está dizendo, sexto, que quem se consagra, quem se separa, se torna um vaso para a honra e para a glória de Deus, para ser usado por Ele. Tem alguém que me ouve nessa noite? Comente aí, mande para alguém, envie para o seu amigo, para alguém nessa noite que está ouvindo essa palavra. Sétimo, quem se consagra, quem se separa para o Senhor, adivinha? Ele se torna humilde, irmãos. Vou dizer algo interessante. Muita gente confunde uma roupa velha, confunde andar de sandália com prego embaixo, confunde andar com uma camisa muitas das vezes nodada, muitas das vezes suja, com humildade, irmãos. Não vou citar o nome, mas alguns vão entender e saber o que eu estou falando. Tem algumas congregações, hoje não, tá bem hoje, mas há um tempo atrás as pessoas andavam muitas das vezes maltrapilhas, irmãos. Se o irmão tivesse com um sapato social brilhoso, era soberbo, porque eles confundiam humildade com ser, uma pessoa desleixada, e Deus não nos ensina isso. Deus nos ensina a humildade interna, a humildade dentro. Eu conheço pessoas que são pobres, irmão, mas querem ser ricas de espírito. Chegam num lugar, elas querem esculhambar o pobre do vendedor, da vendedora. Olha só a diferença. Essa pessoa é pobre, humilde, muitas das vezes não tem nada, mas ela chega num lugar, ela quer ser alguma coisa. Como da mesma forma eu conheço pessoas que têm condições, têm dinheiro e chegam no lugar, são humildes, tratam bem as pessoas, se colocam no seu devido lugar, não precisam estar humilhando ninguém, não precisam muitas das vezes estar querendo ser maior do que alguém para dizer que tem. Não. Outra coisa, muitos, conheço muita gente, graças a Deus, tanto pessoas que gostam e infelizmente nem Jesus agradou a todos, que dizem que eu sou soberbo. O pastor é soberbo, Tiago é isso e aquilo. Eu fico olhando. Eu gosto da palavra, vamos para a palavra. A Bíblia diz que, em Provérbios, que Deus, Ele abate o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Então, se eu tenho quase 20 anos na presença de Deus, quase 20 anos de ministério, ou eu estou errado ou a Bíblia está errada. E eu prefiro dizer que eu estou errado, não a Bíblia. A Bíblia não erra. Deus, Ele não erra nunca, irmão. Então se a Bíblia diz que o soberbo Deus abate, por que eu estou de pé até hoje? Porque muitos que andaram do meu lado, infelizmente, caíram, tropeçaram, nunca mais voltaram. Infelizmente, muitos estão aí quase indo embora. E para a glória de Deus, até hoje, estamos de pé pela graça e misericórdia do Senhor. Por causa da humildade. Quem se consagra, quem se separa ao Senhor, quem busca a face de Deus, tem humildade.
Você tem humildade, irmãos? Responda aí para mim. Humildade não é andar sujo não, irmãos. Não andar maltrapilho, andar com uma calça social, balão o dia todo na rua, no sol quente, camisa social. Isso não tem nada a ver com humildade, irmão. Infelizmente não tem a ver com humildade. Humildade é você reconhecer sua pequenez diante de Deus e saber todos os dias que, independente se eu tenho um ministério, independente se eu conheço um pouco mais da palavra do que outro, eu tenho que ter humildade para me colocar no meu lugar e saber que tudo é por Ele, para Ele e por Ele. Quem quer que acabe? Dá um glória. Quem está gostando aí? Então nessa noite observe, você andar maltrapilho não tem nada a ver com humildade, mas a humildade que Cristo quer de nós é do nosso coração, do nosso interior. Oitavo, quem está se consagrando, quem busca ao Senhor, ele tem algo. O que, pastor? Ele sempre tem bom ânimo. João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já venceu, irmão, minhas batalhas, suas batalhas, as nossas pelejas. Então nós devemos ter bom ânimo. A sua palavra tem muitos textos que manda nós termos ânimo diante das adversidades. Eu vejo pessoas que, infelizmente, querem tirar sua vida por causa de um relacionamento que não deu certo. Muitas das vezes porque está desempregado. Mas ele não observa o lado bom das coisas. Está desempregado, mas talvez ele ainda tenha um lar para ele morar. Ainda tem um alimento sobre a sua mesa. Então ele só vê o lado ruim das coisas, irmão. Nós devemos ter bom ânimo em tudo. O meu pai está desenganado pelos médicos. Tem um irmão, infelizmente, que está perdido nas drogas. A finança, infelizmente, não está legal. Tem muitas outras situações. Tem um problema de saúde. Mas eu tenho bom ânimo, irmão, todos os dias. Porque eu sei que Ele venceu o mundo. Ele venceu as maiores batalhas, a maior tempestade. Ele já venceu por mim e por você naquela cruz. Ele disse, está pago, está consumado, irmãos. E se Ele venceu, nós também iremos vencer. Porque nós somos filhos, e filhos e co-herdeiros com Ele, de Deus. Então eu quero dizer para você, talvez você está desanimado. A Bíblia diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. É eu que te sustento e te fortaleço com a minha destra da justiça. Ele nessa noite está nos fortalecendo. Pastor, não consagro mais. Pastor, não busco mais o Senhor como antes. Eu perdi, pastor, o primeiro amor. Volte a buscar. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende, volta às práticas das primeiras obras. Não viva de glória passada. Pastor, mas antes eu orava. Eu vejo muita gente que fala isso. Pastor, mas eu andava descalço no sol quente. Eu passava não sei quantos dias buscando a Deus. E aí, o que é que mudou de lá para cá, irmão? Deus continua sendo o mesmo. Ele está nos esperando nesse lugar de consagração, de separação, de busca a Ele. Para mim já encerrar, sábado agora nós vamos ter 16 horas de oração. Alguns grupos vão estar 4 horas em jejum e oração, num quarto, buscando ao Senhor. De 4 em 4 horas, são 16 horas, são 1, 2, 3, 4 turmas, irmãos. Em 4 e 4 horas, orando, clamando, buscando ao Senhor. E eu disse para os meus discípulos, minhas ovelhas, nós vamos voltar ao primeiro amor. Nós vamos voltar às primeiras práticas. Nós vamos voltar, aleluia, a amar Jesus sobre todas as coisas. Nós vamos voltar, glória a Deus, a amar ao Senhor. Talvez você está desanimado. Jesus está dizendo que Ele está te trazendo e te dando nessa noite bom ânimo. E nono, quem se consagra, quem busca o Senhor, tem os frutos do Espírito Santo. E os frutos trazem o que para a nossa vida?
paz. O pau tá quebrando, a luta tá travada, a tempestade tá grande, parece a luta que o barco vai afundar, mas você tem paz em Deus. O fruto do Espírito traz o que, pastor? Amor. Muitos de nós, amor, sinceramente, eu sou um cara às vezes duro com as minhas palavras, mas uma coisa que ninguém nunca vai poder falar contra a minha vida é dizer que eu não tenho amor, primeiro por Deus e segundo por alguém. Porque eu ajudo quem precisa ser ajudada. Muitas das vezes apoio, ajudo pessoas que criticam, que falam mal. E esse é o amor, irmão, que o Senhor nos ensina através dos frutos do Espírito. O amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Se você não tiver os frutos do Espírito, se você não tiver em uma busca com o Senhor, infelizmente, adivinha? Você não terá amor. Eu vejo pessoas que pregam o Evangelho, pessoas falam disso, falam de Jesus, falam daquilo. Mas muitas das vezes vê alguém passando uma necessidade e não tem coragem de ajudar. Tem pessoas, irmãos, que escasseiam. Muitas das vezes uma pessoa quando vai pedir um alimento em sua casa. Muitas das vezes ele escasseia um copo de água. Um prato de comida, irmão. Vamos para a palavra. Será que Deus está errado ou nós que estamos errados? Paulo disse que se o teu inimigo tiver fome, irmão, dá para ele de comer. Difícil, né? Mas os frutos do Espírito nos ensinam o amor do Senhor. Um amor incondicional. Um amor que muitas das vezes você vai ter que ajudar alguém que fala mal de você, que lhe critica pelas costas, que fala mal de você, do seu ministério, irmão. Isso é ter o fruto do Espírito chamado amor. Vou dar mais 2 para nós encerrarmos. Mansidão. Eu estava questionando sobre isso com a minha esposa e conversando, porque às vezes a gente é meio áspero com as palavras, às vezes a gente fica irado, chateado com algo. E eu estava me questionando e perguntando para o Senhor: Senhor, será que eu tenho mansidão? E Deus me fez, irmão, entender que eu tenho mansidão. Por que, pastor, eu tenho mansidão? Porque muitas das vezes dá vontade de puxar a orelha de pessoas, de ovelhas, de discípulos, meu Deus. Às vezes dá vontade de pegar um cabo de vassoura e dar uma vassourada nele, nela. Mas a mansidão não permite, irmão. Nós queremos lançar uma palavra, falar algo duro, algo pesado. Mas a mansidão vem primeiro e nós não falamos o que nós deveríamos falar. Por mais que seja verdade. Nós não devemos ferir o nosso irmão. Nós não devemos ferir o próximo, irmão. Se eu falasse tudo que eu penso, irmão, eu tinha mais gente desviada do que dentro da igreja. Mas Deus nos dá, através da consagração a Ele, os frutos do Espírito e a mansidão vêm junto. O domínio próprio, a gente quer fazer coisas, irmão, mas não faz porque o domínio próprio vem na frente. Então que nessa noite, através dessa mensagem, você possa refletir. 21 dias aqui, nós vamos falar sobre libertação, cura interior. Nós vamos falar talvez sobre mapeamento espiritual, ligação de almas. São coisas que Deus tem na minha vida através do meu ministério. Cura interior, libertação. Então nesse dia nós vamos estar falando sobre isso, sobre intercessão. O que é intercessão? O poder da intercessão. Então que você possa compartilhar com um amigo, mandar para o maior número de pessoas que você tiver no seu Instagram. Compartilha com alguém. Mais tarde eu vou estar colocando lá na rede vizinha, nas outras redes. Vá lá, comente, compartilhe com alguém. Para mim encerrar, eu quero orar por você. E eu quero fazer um desafio. Antes de orar, que você vai enviar esse vídeo agora aí, ó. Você vai compartilhar, deixa eu ver onde que compartilha. Tem um coraçãozinho, tem uma
uma câmerazinha, tem uma interrogação, do lado tem um compartilhar. Você vai mandar para pelo menos 10 pessoas no teu Instagram. Os 10 primeiros sortudos, 10 primeiros abençoados que vão aparecer, você vai enviar. Se você enviar, depois eu quero orar por você. Envia, comenta aqui para mim. Já enviei, pastor. Amém. Já mandei. Vamos orar para nós encerrarmos. Que Deus possa abençoar grandemente sua vida. Temos aí 11 pessoas aqui online, ao vivo na live. Creio que será um número que aos poucos irá aumentar, irmão. É uma promessa também de Deus para minha vida. Que não somente na minha região, no meu bairro seria conhecido, mas eu creio que as redes sociais nós vamos crescer bastante aí em nome de Jesus. E grandes coisas Deus irá fazer e operar. Vamos orar? Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, te exalto por esse homem, esta mulher, Pai, esta jovem, que esteve aqui, Pai, conosco ao vivo, que Tu possa abençoar de uma forma tremenda e sobrenatural. Meu Deus, eu te peço, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela direção do Espírito Santo que nos conduziu a levar essa mensagem hoje. Eu creio, Pai, que amanhã não será diferente. Grandes coisas Tu irá fazer nesses 21 dias de consagração, de busca ao Senhor. Que Tu possa dar revelação, visão, aleluia, trazer sabedoria, não somente para mim, Pai, mas para meus irmãos, para aqueles, Pai, que vão estar entrando no propósito. Que Tu possa abençoar de uma forma tremenda e sobrenatural. E eu creio, Pai, que em nome de Jesus Cristo, durante esses dias, pessoas colocarão seu número, pedirão oração, em nome de Jesus Cristo, Pai, vão estar entrando aí, Pai, pedindo, aleluia, um pedido de oração, e nós vamos estar orando, clamando, apresentando, para que o Teu nome venha ser glorificado, que Tu venha trazer resposta ao coração desse homem e dessa mulher. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, e você que crê, que Deus te abençoe. Amém, amém e amém. Amém, irmãos?